Política, cultura, inclusão, diversidade e tudo mais que rola nas ruas e nas redes está aqui. Começa agora CriaCast com Raul Santiago. Vem, que aqui o papo é reto. O CriaCast é uma produção da Carta Capital com o apoio do programa Bora da Ambev, uma plataforma de inclusão produtiva que vai impactar 5 milhões de brasileiros e brasileiras com oportunidades de emprego e renda até 2032. É isso, galera. Estamos aqui em mais um CriaCast e eu tenho uma convidada muito especial. Eu estava muito empolgado para conversar com essa pessoa. Eu estou com um currículo aqui, né? Ou metade da metade de um currículo inspirador, enorme para nós, que eu estou falando da professora da querida, né, Antônia Aparecida Quintão. É um prazer enorme para a gente ter você participando do CriaCast. Eu já vou ler um pouco mais sobre tudo que você fez, né, sobre a referência que você é, sobre a sua trajetória, mas antes de tudo, eu queria saudar, né, de poder estar frente a frente aqui nessa troca, porque a sua trajetória é inspiração para muitas pessoas que vêm da realidade como a minha, né? Juventude negra, periférica, favelada. Eu fico muito feliz quando eu leio o currículo, né, que você tem no campo do estudo, da pesquisa, dos lugares que você foi, porque eu venho desse território periférico, eu não tive a possibilidade ainda de cursar ensino superior, né, trabalhando muito cedo, todo aquele processo que a senhora acompanha bem, né, na história do nosso país, mas ao mesmo tempo dá muito orgulho de estar aqui assim, né, frente a frente com alguém que a gente olha, se vê, mas que bate continência literalmente pela referência nacional que é. Então eu estou muito feliz com a sua presença aqui hoje e vai ser muito empolgante bater esse papo aqui contigo. E antes de ir para as formalidades então das apresentações, queria perguntar da pessoa, fora esses vários, né, títulos e currículos, né, mas da onde você é no Brasil? Como é que começa a sua história aqui? Conta um pouco para nós essa linha do tempo. Então, primeiramente, Raul, dizer que é uma enorme alegria, não é? Estar aqui hoje conversando com vocês. Muitíssimo agradecida pelo convite. E aqui eu quero dizer que todas essas conquistas, elas não foram alcançadas apenas por um mérito pessoal, não é? Eu costumo dizer que as nossas conquistas, nós do povo negro, são sempre conquistas coletivas. Então, para eu estar hoje aqui, muita gente trabalhou. Muitas mulheres negras, não é? Pavimentaram o caminho, lutaram, em condições muito mais adversas do que essa que nós encontramos hoje. Então, eu sempre gosto de iniciar fazendo um agradecimento à minha ancestralidade, à minha mãe, à minha avó e a todas as mulheres negras que permitiram, não é? E que possibilitaram que eu chegasse aqui. Muito bom. Não é? Quais as lembranças você tem dessa mãe e dessa avó, assim, que somam no tudo que você se tornou hoje? Essa memória afetiva está ligada a Minas Gerais, né? Eu nasci aqui em São Paulo, no bairro do Ipiranga, mas toda a minha família é de Minas Gerais. Legal. Então, os meus pais se casaram na época em que São Paulo passava pelo processo de industrialização, e então recém-casados vieram para cá e aqui formaram família, né? Então, eu sou do bairro do Jabaquara, zona sul de São Paulo, de uma família de 7 irmãos. Nossa. E Incrível. meu pai, operário metalúrgico, né? O fato dele ser operário metalúrgico também, digamos que ajudou a construir quem eu sou, porque ele era do sindicato, naquele período de efervescência dos anos 80, coincidiu com o período que eu entrei na universidade. Então, essa aproximação da universidade com a atividade sindicalista do meu pai também me ajudou a abrir assim para todas essas questões sociais que marcam a minha trajetória, não apenas acadêmica, mas também a minha trajetória pessoal. Geograficamente pensando, quando você fala de Jabaquara, zona sul de São Paulo, o que é isso? É um subúrbio? É periferia? É Como é que é ali? periferia, né? Periferia. Jabaquara é periferia. Na verdade, o bairro se transformou radicalmente com a construção do metrô. Não é? O primeiro metrô do Brasil foi construído ali na região do meu bairro. Nossa. Eu ainda na infância acompanhei todo o processo, né, de mudança, demolição das lojas que existiam ali naquela região
para a construção do metrô Jabaquara. Genial. Me lembro também que ainda na infância foi construído o metrô e algumas pessoas ainda tinham receio de circular de metrô. Eu me lembro que eu cheguei da escola com um pedido, na autorização, para poder passear de metrô. E as minhas tias de Minas falavam para minha mãe, mas você vai deixar essa menina andar nesse trem que fica debaixo da terra? Ai, É uma meu coisa Deus. muito perigosa. Eu acho que as pessoas não têm essa referência, né? Mas quando o metrô começa, havia um certo medo, não é? Porque, não é? Nossa, eu Um nunca meio de imaginei isso. transporte, assim, né? E eu me lembro que minhas tias falavam para minha mãe, Eunice era o nome da minha mãe, Sim. não autoriza, é muito perigoso. Minha mãe, não, mas daqui a pouco todo mundo vai estar circulando de metrô, né? E o metrô saiu do Jabaquara e foi até a Estação Paraíso. Era tudo que tinha, do Nossa. Jabaquara até o Paraíso, né? Então, a minha história, a minha infância também está marcada por essas mudanças, né, do bairro. E hoje o Jabaquara também é o bairro onde tem a rodoviária que vai para o litoral de São Paulo. Aqueles que não têm carro, né, vão de ônibus, a rodoviária também fica no bairro do Jabaquara. Então, é um bairro da Zona Sul, mas é um bairro estratégico, Sim. né? É muito Tem muito legal. mais sul depois do Jabaquara, né? Bom. O sul continua depois do O Jabaquara. Sul é a maior parte de São Paulo ou não? Acho que a Zona Leste é Zona maior, Leste né? é Tem a maior. Zona Norte, Sim. a Oeste é menor, a Sul e a Leste. A Leste, ele é inclusive, bem é uma das mais conhecido, né? populosas, né? Pois é, pra gente chega Tem muito ali a lá no região do Rio. Santo Amaro, né? Tem uma região onde meu pai atuava como trabalhador metalúrgico, né? Nessa região de Santo Amaro. Eu fui contemporânea do Santo Dias da Silva, não sei se Nossa, você já... Eu imagino que maravilhoso. que ele deve estar nos livros, né? Mas era um líder operário, que fazia parte ali do meu grupo, onde meu pai também atuava como sindicalista. O Santo Dias, que foi morto na época, né, da ditadura, exatamente porque ele era uma pessoa muito pacífica, né? Ele levou um tiro pelas costas, né? Nossa, horrível. Ele chegou exatamente porque havia ali uma situação de conflito, ele foi chamado para apaziguar os ânimos e quando ele chega, ele é baleado. Então, isso tudo faz parte dessa minha memória. Tem um 1º de maio histórico que acontece em São Bernardo do Campo. Sim. Lula, sindicalista, aparece para fazer o seu discurso. Não é? As pessoas queriam sair em passeata e havia proibição. Então, toda a igreja progressista, eles dão os braços uns com os outros e abrem assim para que a população pudesse participar, não é, dessa Nossa. passeata. E depois a gente distribuiu flores para os militares que estavam ali naquele lugar. Tem uma história bem interessante. Nossa, Não é quanta que eu coisa incrível. participei. Foi nesse momento também que eu ouvi O Operário em Construção, não é? Uma poesia muito, muito, muito importante, né? Que foi apresentada pela primeira vez naquele 1º de maio. E outra coisa legal que eu peguei nesse nosso início de conversa, né? É você falar do surgimento do metrô e de como... das várias novas tecnologias, né? Porque antes da gente começar a conversar aqui, a gente tava brincando, né? Que eu até falei, poxa, eu pegar aqui minha colinha no telefone, aí a minha veio impressa aqui mesmo, essas gerações, mas é muito interessante pensar, né? Eu peguei a minha virada ali, foi a chegada da internet, né? Mas, tipo, já tinha o metrô. E aí você vê o metrô iniciando, é muito incrível essas Nossa, trocas. eu me lembro que não tinha metrô na Paulista quando eu comecei a fazer faculdade, né? A aula começava às 2h, eu estudei na Universidade de São Paulo, eu saí de casa ao meio-dia para chegar às 2h, né, na universidade. As universidades, historicamente, são sempre em lugares afastados, né? É verdade, né? Então, a USP não era diferente, né? Mas eu me lembro aí agora com o metrô na Paulista, né? Enfim, o metrô já está praticamente, já está ali na cidade universitária, né? Mas eu me lembro que... Aí eu me sinto um pouco dinossaurica, mas eu falei, é assim mesmo, né? A vida. Ou porque as mudanças acontecem num ritmo bastante acelerado, né? Mas tem toda essa história, né? Mas é importante a gente Mas você resgatar sabe, e tentar fortalecer esse cruzamento de realidades e de história, né? Você falando assim da questão da inspiração,
existe mesmo, né, essa riqueza. Eu me sinto realmente muito feliz e enriquecida por ter pertencido ou vivenciado essa realidade, né. Mas é importante dizer que um dos momentos, assim, mais inesquecíveis da minha vida foi o encontro com Paulo Freire. Nossa. E eu Até encontrei com arrepiei Paulo aqui. Freire numa situação, assim, que eu pensei: "Gente, foi uma grande lição de vida", porque eu estava fazendo as minhas disciplinas lá na história, e na época era assim, você fazia bacharelado, licenciatura era uma opção. E eu, quando entrei, sempre entendi que eu ia dar aula, né, sempre quis dar aula. Então eu estava fazendo as minhas disciplinas na licenciatura, lá na Universidade de São Paulo, e licenciatura você tinha pessoas de vários departamentos. E uma das nossas colegas, ela fazia um curso na USP e também fazia um curso na PUC de São Paulo. E quando chegou o momento de fazer o trabalho, a nossa disciplina era didática, ela falou: "Olha, eu conheço a Madalena. A Madalena, ela é filha do Paulo Freire, porque o trabalho era para fazer a apresentação, não é, da proposta metodológica de um educador. Paulo Freire estava acabando de chegar do exílio naquele Nossa, momento. olha isso. E eu pensei, seria bom, porque anteriormente, ainda com 16 anos, antes de fazer faculdade, houve aqui no Brasil um grande projeto para enfrentar o analfabetismo. Então, toda a sociedade se mobilizou, as pessoas que quiseram, puderam se inscrever, tinha que ter ensino médio, eu tinha. E aí a gente passou por uma formação sobre o método Paulo Freire. E eu me lembro que na época eu li muito sobre Paulo Freire, fiz muitas pesquisas. Então, quando chegou lá na graduação, na licenciatura, a possibilidade de escrever sobre Paulo Freire, pesquisar, eu falei, é esse mesmo, né? Falava com minhas colegas, eu já tenho bastante material, vai ser ótimo. E aí Incrível. apareceu essa possibilidade. E, para minha surpresa, conseguimos agendar. Agora, o que me Nossa. deixou surpresa foi o fato de que nós éramos simplesmente 4 estudantes de um curso de licenciatura, não é? E ele arranjou um horário para nos. Coisa incrível, né? Não é incrível? Diz muito da pessoa. Fala tudo da pessoa, né? Pois é. É como a gente costuma dizer, é nesses momentos que a gente percebe a grandeza da pessoa, né? Éramos 4 estudantes, eu me lembro que a gente ia se encontrar na PUC, houve ali um problema de agenda, e nós fomos parar no apartamento dele, né? Nossa, Eu gente. não esqueço, ele estava ali numa cadeira de balanço, um pé sobre a cadeira, outro pé no chão, tomando ali num caneco, acho que devia ser café com leite, era tarde. Estava ali o filho dele, a esposa, não é? Mas assim, ele nos recebeu na casa dele. Que E incrível. quem nós éramos? Estudantes, 4 estudantes de graduação. Eu falo isso, Raul, porque eu tenho colegas hoje que falam assim: ai, Antônio, eu ando com a agenda tão cheia. Quando as pessoas falam, olha, eu preciso falar com você, sabe o que eu faço? Eu entro logo no Lattes. Se for doutor, assim, eu atendo. Se não for, eu não tenho tempo. Tem E eu isso, fico, tem. E aí eu fico pensando, ouvindo e pensando, eu falei, nossa, gente, Não aprendeu? Aprendeu não tudo errado. aprendeu, não é? Eu pensei, é difícil a gente ouvir isso, né? Nossa. Depois de você ter a possibilidade de conversar com Paulo Freire. Foi uma conversa fantástica, não é? Nossa, Aqueles eu imagino, momentos. queria ter Nós estado lá. gravamos, mas aí acontece que a professora pediu a fita. Aí- Na época não existia nada disso, celular, nada disso, aquelas fitas antigas, né? Sim. E eu me lembro que ela pediu emprestado, depois ela se afastou por problema de saúde, infelizmente depois faleceu, e aí a gente acabou perdendo Se essa perdeu um gravação. material Um histórico por material, aí. nossa, isso Se seria alguém uma encontrar, enorme gente, relíquia, né? procure-nos. Mas para dizer que ele foi tão Maravilhoso. generoso, e o que mais me chamou a atenção é que ele nos cumprimentou, sabe por quê? Porque nós estávamos ali nos preparando para ser professoras. Uhum. E Olha que ele maravilhoso. falava, né? E estava um pouco melancólico, foram coisas assim que eu consegui guardar muito comigo, né? Falando do quanto que foi difícil viver longe do Brasil. Ele falou assim: algumas vezes a gente não é, tem a referência dos exilados, mas não tem a dimensão, não tem nada mais triste do que você ser impedido de viver na sua própria terra, entre os seus, na sua própria cultura, né? E deixou uma mensagem para a gente, para mim e para as minhas colegas, né? Ele disse: olha, o trabalho do professor não é um trabalho fácil, mas eu peço que vocês não desanimem e que vocês sejam
pacientemente impacientes Nossa, diante das injustiças, não é? Diante sempre das, sábio. sempre sabe, ele costumava fazer. Isso virou uma espécie de mantra assim para mim, né? Porque depois que eu fiz a minha primeira graduação, eu fiz uma segunda graduação e trabalhei durante muitos anos na área de formação de professores, muito inspirada por Paulo Freire, né? E Incrível. sempre nessa perspectiva, né? De ver o educando como alguém com quem você vai trocar, né? E essa relação respeitosa que tem que pautar, não é, o processo educacional. E, e eu me lembro que algumas vezes as alunas, né, no curso de pedagogia, professora, a gente fala que faz pedagogia, o pessoal faz piada, não é? Eu falei, olha, eu sempre dizia, esse resgate tem que começar por nós mesmas, né? Se o pessoal pergunta para você que curso você faz e você fica constrangida, envergonhada, fala baixo, Sim. não vai funcionar. Quando perguntar, você fala, eu estou estudando pedagogia É isso, e quero cabeça lá em ser cima. professora. É E isso. desde então, eu gosto muito que as pessoas me chamem de professor Antônio. Muito bom, Não maravilhoso. é? E tem gente que fala, não precisa de me chamar de professora. Eu penso, eu gosto, Tá porque para legal. mim tem todo esse significado, né? As pessoas que não conhecem a história podem falar, nossa, mas por que ela faz questão? Por conta de tudo isso, né? Até para resgatar a importância do professor. Sem dúvida. De fato, parece uma coisa simples, mas é muito importante lembrar que o professor é aquele que vai formar todas as profissões, Sim. todos passam pelos professores, não Eu é? tenho histórias bem legais com professores e professoras, assim, porque, como eu falei, eu não cursei o ensino superior. E eu sempre estudei em escolas no interior, no entorno da favela, né? E eu não era lá aquele aluno quietinho, né? Então, tipo, eu tive diferentes vertentes de professores e professoras, né? Ali no ensino padrão, um time de professores e professoras muito potentes, né? Tentando trazer algum tipo de saber, né? E mudança na nossa realidade, entendendo o que é trabalhar com alunos que vivem, né, no complexo do alemão e os conflitos, todas as questões, né? Pessoas, né, em sua maioria, a gente via na escola a possibilidade de acessar um café da manhã, um almoço, muito mais do que a educação, né? E eu tive professores e professoras que foram muito importantes nesse ponto. E eu também tive a sorte, a possibilidade de cedo cruzar pelos projetos sociais do próprio território, né? Então, os Hum, projetos sociais que eu circulei foram que, de fato, também salvaram e transformaram a minha existência, né? E são outro tipo de professor, né, de saber, de ciência local, muitas vezes não reconhecida sobre o papel da universidade padrão, mas também ciência. E ainda pensando sobre o que você falou de Paulo Freire, assim, né, na minha geração, eu acho que uma das formações que eu tive na vida, na rua, nos becos e vielas da favela, foi através de Racionais MCs, né, Mano Brown. E aí a senhora falou de fita, né, e eu lembro um pouquinho, né? Dessa virada da fita pro CD. E é. a gente, tipo, era um grupo de moleques muito pobres, né? E a mãe de um de nós tinha ou um toca-fita ou um toca-discozinho daquela época. E eu lembro que a gente conseguiu um CD do Racionais, né? E Hum, aí era uma época ali, 2007, 2008, que tava chegando na favela, aquela Junkbox. Você botava, tipo, hoje R$ 1 e ouvia 3 músicas, né? Que normalmente era um funk, um rap e uma música evangélica. Aquela loucura da favela do passado. E aí, quando tocava Racionais, os moleques mais velhos cantavam aquela coisa, né? E a gente novinho querendo sempre se enturmar com os mais velhos. E é. falou, pô, Racionais é o caminho. E aí eu lembro muito que a gente conseguiu esse CD ou essa fita e a gente ficava ouvindo alucinadamente Racionais e tentando escrever as letras com palavras que às vezes a gente nem sabia o significado, se existia ou se estava escrevendo do modo certo, mas tipo a gente ficava ali escrevendo 10 minutos de música para quando tocasse a música lá fora a gente ia saber. E aí depois de alguns anos, né, eu refleti o quanto Racionais, o hip hop, essa cultura, né, fez parte da minha alfabetização, da minha consciência crítica sobre o meu lugar, desde esses processos. E depois de um tempo eu pude, né, encontrar também o Mano Brown, trocar uma ideia Que na ponte feita ali maravilha. pela Eliane Dias, né? Então eu fiquei muito feliz e emocionado de ouvindo falar de Paulo Freire, porque é isso, né? É muito legal quando a gente tem a chance de encontrar pessoas que são referências e quando você encontra, você se surpreender novamente Exatamente. como a pessoa é, independente da câmera, da fama que tá ali.
se apontando, né? Exatamente, né? É incrível. Eu queria pegar essa brecha, então agora eu quero ler aqui um pouco dos resumos que eu tenho sobre você, né? Porque é isso, né, gente? Ó, ela é doutora, professora, pesquisadora, escritora, coordenadora de curso de pós-graduação, presidenta do GLE10, do Instituto da Mulher Negra, ela é maravilhosa. E a Antônia Quintão, né, é filha do João e da Eunice, certo? E Exatamente. tem ali, né, a filha, filha do João e da Eunice, e tem também os passos, além de trazer os passos do pai, né, nesse fazer, nessa correria, é orgulho do filhão Luiz, né? Então, tipo, essa família ali É muito verdade. próxima, né? Esse pai, essa mãe, esse filho, fazendo esse cruzamento potente, né? E eu não queria deixar de ler e falar, né, para todo mundo ouvir, repito de novo, né, doutora, professora, pesquisadora, coordenadora, manda muito, né, uma inspiração enorme para nós. E eu queria começar a mergulhar um pouco nesse lado mais social, né, de trazendo para o que você está fazendo atualmente. O Guelé 10, salvo engano, numa pesquisa rápida ali, eu vi que surgiu no mesmo ano da Constituição Federal. Então, tipo, tem 35 anos, né, nessa luta por um Brasil mais justo. Quais os obstáculos estruturais, assim, na sua opinião, né, freiam o avanço do nosso país? Difícil, né? Essa, né? Essa é uma Já chega pergunta de 1 milhão, né? pesado. São tantos, não é? De fato, o Guilherme 10 completou 35 anos, não é? Nossa, é incrível. Incrível, não é? Incrível. Sueli Carneiro é a nossa grande referência. E o Guilherme 10 surge exatamente, não é, como uma proposta de dar voz ao feminismo negro, né? Porque aí a gente dá conta de que aquelas pautas universalistas, feministas, não alcançavam as mulheres negras, né? E a atuação de Guilherme 10 está assim nas mais diversas áreas, né? Então, nós temos a área jurídica, que hoje está com a Maria Silvia, a área de comunicação tem a Natália, Incrível. tem a área de educação com a Suelane, não sei se você conhece, né? Tem a Nilza Iraci, que trabalha com mulheres que são alvos de violência, né? Faz um trabalho de base maravilhoso. Tem a Suelen, que está lá no Centro de Memória, Centro de Documentação e Memória de Guilherme 10, que é aberto ao público. E eu, ultimamente, estou fazendo uma interface de Guilherme 10 com o espaço acadêmico. Recentemente, eu terminei o meu pós-doutorado. Uau. E eu fiz um pós-doutorado, nessa minha pesquisa de pós-doutorado, o tema foi as dificuldades, né, que as mulheres negras encontram para o desenvolvimento de carreira, não é? Tratando de dar voz a essas mulheres negras. E foi no âmbito desse meu pós-doutorado que eu participei com a professora Silvia Casanova e com o Generas, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisa em Gênero, Raça e Sexualidade, de um curso com esse nome, né? Gênero, Raça e Sexualidade no Ensino Superior, que aconteceu no primeiro semestre. Então, foi no âmbito do meu pós-doc. E esse pós-doc eu encerrei agora, recentemente, né? No mês de julho, consegui concluir o meu pós-doutorado, né? Mas os obstáculos que nós encontramos são muitos, não é? Você agora falava da questão dos professores. E observa que eu sou professora? Não. Antes de ser professora, eu sou negra, né? Eu costumo dizer que esse marcador chega antes de tudo. Antes de ser mulher, antes de ser professora, eu sou negra. E isso impõe muitos obstáculos, não é? Não apenas como professora, mas, como eu dizia anteriormente, numa conversa informal, a academia é um espaço de construção do pensamento crítico, é um espaço de reflexão. Como é possível você encontrar uma academia tão excludente e tão marcadamente racista, né? E quando eu falo, isso está relacionado assim com a minha própria história, porque, veja, eu fiz a minha graduação, mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo. E quando eu falo, tem aluno que fica, nossa, Pro, você é muito chique. Eu falo, gente, não é chique. Em São Paulo só existia a USP pública. Ou eu estudava na USP, ou eu não estudava. Então, foi resultado assim de muita luta, muito esforço para ingressar na Universidade de São Paulo.
Quando eu entro na Universidade de São Paulo, eu me lembro muito bem que já no segundo semestre, eu já comecei a dar aula como professora substituta para poder receber um dinheirinho, ajudar em casa, né? Quando eu digo que eu sou de uma família de 7 irmãos, sou a mais velha, a segunda mais velha. E acho que é uma tradição, os irmãos mais velhos sempre têm uma responsabilidade com os irmãos mais novos, né? Não sei se ainda é assim, mas pelo menos era, né? Ainda é bastante. Ainda é. Então, eu comecei a trabalhar, entrei na faculdade e já trabalhava. E eu me lembro que 2 vezes por semana eu nem ficava até o final da aula, porque eu falava que a Zona Sul tem Jabaquara e depois vai muito além, tem o Autódromo de Interlagos. Eu me lembro que a primeira substituição era para lá do Autódromo de Interlagos. Então, eu saía da USP antes da aula terminar, observa, não é, para poder chegar a tempo de dar aula lá à noite, e chegava em casa 00h20, 00h30. Hoje eu olho para trás e fico pensando, gente, por isso que quando a gente é jovem tem que fazer muita coisa, porque depois você fica mais velho, você fala, como é que eu fiz isso, né? Mas para dizer como que é a luta da gente desde sempre, né? E quando a gente fala da questão do estudante negro, não é? De garantir o acesso do estudante negro, não apenas o acesso, e a permanência. Como é que fica? Ninguém tem que passar pelo que eu passei. Eu fico com o coração partido, né? Quando eu chego na aula noturna, né? E tem alunos piscando, eu fico pensando, isso não está certo, né? O direito ao estudo deveria ser assegurado. O sistema de ensino, ele se sustenta em 3 pilares, né? O ensino, a pesquisa e a extensão. O estudante, quando está num período de formação, ele deveria estudar. Não deveria ter que fazer a vida que eu fiz, né? De sair correndo para trabalhar, ou trabalhar o dia inteiro e chegar à noite e ir para a faculdade, né? Então, essa é uma questão que me inquieta muito, né? E aqui também está relacionado com outro ponto. A gente falava que ontem foi Dia dos Professores, e os professores pretos? Não sei se você chegou a ter professores pretos, né? Eu não tive. Mesmo depois no mestrado e doutorado, pesquisando sobre cultura negra, nunca tive uma banca com professores pretos. E essa semana eu estava recebendo uns amigos, não é? E não brasileiros, estrangeiros, e a gente estava acompanhando aqui a nossa mídia, tratando do Oriente Médio, e diversos professores convidados. Eu não vi nenhum professor convidado preto ou preta. É como se a gente não existisse. Isso ou horrível. como se lembrassem da gente apenas para falar sobre racismo. Específico, né? Naquele Porque mês, também, naquela porque data. também não faz sentido você trazer uma pessoa branca para falar do racismo. Aí também não é, aí também seria demais, né? não é? Mas eu fico pensando. E eu escrevi um artigo quando eu terminei o meu pós-doutorado, e esse artigo foi publicado no Jornal da USP, no qual eu defendo assim veementemente que na formação de todos os profissionais tem que ter obrigatoriamente uma disciplina que ensine as relações étnico-raciais, que abre espaço para esse debate em todas as áreas de formação. Porque eu estava pensando, se fosse eu a diretora do programa, eu ia dizer, traga aqui um professor negro. Porque como a gente não traz, as pessoas vão achar que não existem, né? Recentemente eu participei de um debate, ela disse, Antônia, eu precisava de uma advogada preta, não achei nenhuma. Eu falei, o quê? Eu conheço dezenas, centenas. Foi o que eu disse, eu falei assim, sabe o que acontece? Você vive num círculo tão restrito que no seu círculo talvez você não encontre, mas se você abrir aí um processo seletivo, você vai ver que nós estamos em todas as áreas, né? Desde as cotas que possibilitou o ingresso, né, de negros nas universidades, nós temos pessoas qualificadas em todas as áreas. Por isso que eu também entendo que se você não colocar nesse processo de diversidade pessoas negras para assumir o protagonismo, as coisas vão demorar muito para mudar, sabe por quê? Porque sempre fica aquela ideia de que, olha, já tem uma, já tem já aqui, ó, são 2 pessoas, para que mais, né? Então, como professora preta, que estou lá na ponta, essa invisibilidade, não é? Que infelizmente é reforçada também pelos meios de comunicação, que nunca lembra de convidar uma preta ou um preto, faz com que você chegue na sala de aula, fale o seu currículo, aí na aula seguinte o aluno fala, nossa, professora, você se formou na USP mesmo, não é? Eu falei, pois é, mas foi o que eu disse. Mas você não disse que tinha livro publicado? Eu falei, eu tenho. E os meus colegas? Que colegas? Os outros professores. Não, a gente só olhou o seu currículo. Eu falei, qual o motivo? Curiosidade, professora. Eu falei, sim. Você entendeu? Sempre pesa sobre nós uma certa desconfiança.
Mas é difícil. E vou te mais um pequeno exemplo. Cheguei para dar palestra numa universidade, tinha acontecido um acidente, e os professores estavam entrando assim em comboio, um atrás do outro. Quando chegou a minha vez, o cara lá que estava no estacionamento baixou a cancela, bateu no capô do meu carro. Eu falei, o que aconteceu? Ele olhou para mim e disse, esse estacionamento é só para professoras. Nossa. E isso porque eu tinha pedido um adesivo bem grande, escrito assim, professora. Eu falei, mas você viu o adesivo? Eu não sou mesmo da casa, mas eu tenho um adesivo. Aí ele, ai, desculpa, professora, você acredita que eu não prestei atenção no... Você entendeu? Mesmo escrito professora, ele só viu a minha cor e deduziu que eu não podia ser professora, portanto, eu não podia estacionar meu carro naquele lugar. Claro que a universidade pagou depois do conserto, mas são exemplos que mostram como é que isso chega lá na ponta. Por outro lado, quando eu entro na sala de aula, os alunos pretos, as pretas principalmente, sempre vêm dizer, professora, que bom. Você não tem ideia do quanto que é bom encontrar uma professora preta, né? E aí eu fico me sentindo muito reconhecida. Falar, então vale a pena, né? Todo esse esforço. Isso é muito importante, né? Eu acho que toda pessoa que vem de uma realidade como essa e escala, consegue ocupar novos espaços, né? Muitas vezes a solidão se faz muito presente, mas quando chegam outras pessoas que trilharam o mesmo caminho, né? E tem essa possibilidade da troca, a gente fica muito ansioso para falar, né? Para dar um jeito de chegar perto e dizer, professora, que bom que a senhora está aqui, que bom. importante isso. É central, né? Sempre tem, evidentemente, o outro lado, né? Sabe que eu falo sobre essas questões raciais há muito tempo, né? E falar sobre isso não é fácil. Então, você tem que chegar com todos os dados. Traga o dado do IPEA, traga o dado do IBGE, um monte de dado, porque as pessoas tendem a desqualificar. Assim e ainda assim duvidam. Eu me lembro que tinha um rapaz que acompanhou a minha apresentação, e ele ficou assim... O corpo fala, né? Então, ele estava visivelmente incomodado. Assim que eu terminei, ele já levantou a mão. Eu falei assim, você tem uma pergunta? Não, não tenho uma pergunta. Eu falei, pois não. Então, você quer fazer um comentário? Quero. Eu falei... Pode falar. E ele disse assim, eu quero dizer que eu não concordo com o que você falou. Eu disse, bom, sem problema, as pessoas não precisam concordar, não é? Isso faz parte do debate, né? Mas você não concorda com o quê? E ele disse assim, sem nenhum constrangimento, eu não concordo com absolutamente nada do que você falou. Eu falei, ok, você também pode não concordar com nada, mas você poderia me dizer o motivo? E ele disse assim, eu não concordo com nada porque eu nunca vi nada disso que você está falando. Violência contra a mulher negra, né? E aí, com toda a paciência, eu disse assim, olha, você nunca viu, você não vê e você nunca verá, sabe por quê? Vê bem, você é um rapaz jovem, né? Pela maneira como você está vestido, a gente já percebe que você já faz parte de um segmento mais privilegiado, tem um padrão estético que te qualifica até para trabalhar na televisão. Você vive num universo completamente diferente, não é, daquele que é experimentado por mulheres negras. Você nunca vai saber, não é? Assim como ponta, né? Nossa, não é? Assim como eu não faço ideia do que seja. São tantos os benefícios, são tantas as vantagens, são tantos os privilégios. Uma vez eu me lembro que eu recebi uns amigos, filhos de uma prima, não é? E ele disse, tia, me chamam de tia, vamos num restaurante. O restaurante que eu já tinha ido. E aí eles vieram lá de Ouro Preto, com uns carrões importados. A maneira como eles foram tratados, eu fiquei em choque. Eu falei, gente, como é que um ser humano pode ser tratado dessa forma, né? Quando ele piscou dizendo que ia parar ali no restaurante, 3 pessoas se posicionaram. Um para abrir o carro, o outro para entrar no carro e levar para o estacionamento, o outro para conduzir. Eu falei, eu já estive nesse restaurante e ninguém fez nada disso. Sabia nem que tinha stand de funcionário só para o carro. Eu sabia que tinha tanta gente assim, mas eu vi tanta diferença no tratamento que eu fiquei... horrível. Eu fiquei pensando, gente... As pessoas não imaginam o que significa ser mulher preta mesmo, né? Só quem é mulher preta, porque é um mundo completamente diferente. Falando desse cotidiano da mulher negra, o que significa no dia a dia ser mulher negra, né? Então, eu me lembro que teve um domingo, eu moro ali no centro, ali na Consolação, aí domingo eu gosto de comer um pãozinho francês, fresquinho, tô eu lá na padaria, uma fila, né? Porque sempre tem fila, e eu me lembro que aguardei pacientemente. Quando chegou a minha vez, o rapaz, né, do balcão, olhou e disse assim, e aí, doutor, o que é que manda?
Eu pensei, doutor, será que eu mudei aqui? Eu tô com outro corpo, o que está acontecendo? Não, ele foi atender um homem grandão que estava atrás de mim, óculos, entendeu? Aí eu falei assim, o jovem, né, o rapaz do balcão, por que você pensa que vai atender primeiro do que eu, que estou aqui na fila há mais tempo? É que ele está com pressa. Eu falei, se ele tivesse com tanta pressa, ele deveria estar aqui na frente, né? Na verdade, eu comecei perguntando para ele se eu era invisível, né? Ele levou um susto. Eu falei, eu sou invisível? Foi a primeira pergunta que eu fiz para ele, né? Ele não esperava, né? Porque acontece isso, né? Ele falou, não, mas é que ele está sempre com pressa. Eu falei, só porque ele está com pressa? O problema é dele. Não é? Não, mas ele vê bem, ele se julgou no direito de deixar de me atender para atender esse outro homem branco, alto, muito mais importante. Isso numa fila de padaria. Qual a chance disso acontecer com um homem branco? Zero, não é? Ou aquela imagem, não sei se você se lembra, né, de um policial que pisou no pescoço de uma mulher negra. Eu tenho essa imagem, eu fico arrepiada, né? Eu fico pensando, nunca aconteceria com uma mulher branca, jamais aconteceria com uma mulher branca. E se acontecesse, o mundo parava. O mundo parava. Não só ele pisou, como ele tirou o pé do chão, né? Eles fotografam. Ele se apoiou, né? Ele se apoiou no pescoço e era uma senhora, né? Da minha idade. Aí eu fiquei, a empatia ainda ficou mal. Eu falei, como é possível pisar no pescoço? Você não deve pisar nenhuma barata, você vai pisar num ser humano, uma mulher, uma senhora. Isso mostra, não é? O quanto que nós negros vivemos na situação de violência, né? Esse legado terrível, né? Um pouco desse período da escravidão, como diz a Sueli, tentaram sequestrar, não é, de nós a nossa própria humanidade, esse reconhecimento da população negra como sujeito de conhecimento. Não é alguém em quem você investe, né? Então, eu acompanho. Na década de 90, quando eu ingresso no Guelé 10, eu estava num momento difícil da minha vida, porque eu tinha terminado o meu doutorado, eu já tinha apresentado o meu projeto de pós-doutorado na década de 90. E eu devo dizer para você que eu consegui um local para fazer, tinha a professora, só faltava uma coisa, eu precisava de bolsa. Recentemente saiu uma pesquisa dizendo que as melhores bolsas e os valores maiores são endereçadas para os homens brancos. São endereçadas para os homens brancos recebem as melhores bolsas com os maiores salários, né? Isso no mundo acadêmico. Mas eu me lembro que eu, então, escrevi um projeto e precisava de bolsa, né? Para poder desenvolvê-lo. E esse projeto foi recusado. Qual era o título do projeto? Visibilidade perversa, né? A imagem da mulher negra na televisão brasileira. Isso na década de 90. Nossa. E entre as razões pelas quais o meu projeto foi recusado, estava lá. Não se reconhece o racismo ao qual a candidata se refere. Nossa. Isso me deixou muito mal. Eu tentei depois, né, pedir ali uma revisão, mas eu me lembro que na data marcada, a pessoa, a coordenadora da área, ela disse, olha, eu cheguei de viagem, estou chegando da Europa, deixa eu ver, do que se trata mesmo? Ela nem tinha lido o meu requerimento e ali eu pensei, quer saber? Eu falei para ela, olha, professora, deixa para lá. Perdi, assim, o interesse, né? Porque eu também sei que depois que recusa, ninguém vai, não é? Enfim, voltar atrás com a decisão. Mas era um outro momento, né? E aí, se as pessoas falam assim, professora Antônia, então isso foi lá no final dos anos 90, foi. Esse projeto foi recusado, porque diziam que não se sustentava uma pesquisa sobre racismo e mulher negra na TV. Mudou muito, né, professora? Do fundo do meu coração, eu digo não. Não mudou. Uma vez eu fui dar uma entrevista, depois até me desculpei, porque a menina estava tão entusiasmada. Nossa, professora Antônia, hoje está completamente diferente, não é? Eu falei, não. Aonde? Me mostra. Não, não é. Mostra onde estão as diferenças, né? De lá para cá, pouca coisa mudou. Pouca coisa mudou, né? As mulheres negras, falando dessa questão da mídia, os meios de comunicação, estão presentes sempre como exceção. E com exceção a gente não transforma a realidade, né?
E como eu disse, esse exemplo que eu acabei de apresentar, né, traz especialista para falar sobre o Oriente Médio. Se tivesse ali uma diretora, uma produtora, né, alguém ali sensibilizado para esse tema, certamente já teria um olhar diferente, né? Mas uma outra questão que você falava, quais são os obstáculos, além do racismo e da intolerância, tem um outro aspecto, não é, que o professor Sérgio Buarque de Holanda, no livro Raízes do Brasil, né, acho que muitos já devem ter ouvido falar, ele fala da cordialidade, né, que o brasileiro ele trata as questões no campo da gestão, é você tratar as coisas públicas como se fosse algo privado, particular e familiar, né? Esse é um outro problema que a população negra enfrenta. Do que eu estou falando? Eu estou falando de que muitas vezes os cargos que têm mais prestígio e visibilidade, eles não estão abertos para todos. Eles são reservados para quem? Para os parentes, que é o nepotismo, para os afiliados, o clientelismo, os amigos. E como nós, os negros, não estamos nas estruturas de poder, onde estão essas pessoas que têm, não é, esse costume de fazer as indicações, e muito menos, não é, temos padrinhos, é sempre um obstáculo a mais, né? Então, mesmo quando eu fiz essa minha pesquisa de pós-doutorado, eu entrevistei muitas mulheres negras que elas ingressam nas empresas por conta dessa proposta, desse boom de proposta de diversidade racial, mas encontram muitas dificuldades. Primeiro, a falta de acolhimento, não é? Porque não se trata apenas de levar as mulheres negras. A cultura da empresa tem que acolher o tema da diversidade, ali não é? Senão elas se sentem hostilizadas, o pessoal olha como assim, ó, só está aqui por conta da política de diversidade, como se elas não merecessem estar naquele lugar. Então é preciso também ter essa sensibilidade, né? Vamos trabalhar com os nossos colaboradores, investir na formação. Letramento é fundamental em todas as áreas, até para uma empresa que se dispõe a trabalhar com a diversidade. Um outro ponto importante, definir metas, né? Você tem que colocar isso, até quando a gente vai chegar, qual a porcentagem de mulheres e de homens negros na nossa empresa. Esse é um ponto, porque senão tem empresas que têm 0,3 e já acha que está trabalhando com diversidade. Não, né? Eu sempre falo, se não chega nos 2 dígitos, ainda está no campo da exceção. Um outro desafio, quais os lugares que essas mulheres negras vão ocupar na empresa, na hierarquia da empresa? Conheço muitas que disseram, professor Antônia, eu me demiti. Por quê? Porque não tinha possibilidade de desenvolvimento de carreira. Então, tem a ver com a quantidade, tem a ver com a possibilidade de desenvolvimento de carreira, tem a ver com a mudança da cultura organizacional, as pessoas se sentindo acolhidas. E tem que definir prazo, né? Então, até quando? 2050, meta, né? 2100? Tem que ter meta. E essa meta tem que estar ali num planejamento, né? E não são só a muitas dificuldade questões nessa escalada, mas quando raramente alguém chega lá, a valorização salarial não é igual, né? Não é. É diferente. Somos muito subaproveitadas. E eu costumo dizer que eu sou um exemplo, né? Se você me permite, eu vou contar mais uma história. Com certeza. A gente está aqui para te ouvir. O fato da gente ter uma longa vida significa que a gente pode sempre trazer muitos exemplos, né? Sim. Mas quando eu terminei meu doutorado, como eu disse, né, é importante também destacar que eu recebi, antes da conclusão do doutorado, uma bolsa de estudo do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal para fazer as minhas pesquisas, né, que tratava do período colonial. Eu passei, então, uma temporada morando em Lisboa. De forma que, nos anos 90, não só eu tinha doutorado, como eu tinha um doutorado com inserção internacional. Isso tornava o meu currículo um currículo exemplar. Se hoje já é um currículo que chama atenção, imagina nos anos 90. Sim. Aí eu tinha a ilusão de que, por ter esse currículo exemplar, eu não teria dificuldade de encontrar um local de trabalho. Concorda? Ainda que aqui só a USP era a universidade pública e que concursos são demorados, tinha todas as instituições privadas. O que eu consegui com esse super currículo? O desemprego. Nossa. Eu fiquei assim, o processo era assim, vou te dizer. Nossa. Primeiro, as pessoas elogiavam enormemente, a ponto de eu ficar constrangido do meu currículo. Mas você é maravilhosa, que espetáculo,
espetáculo, você já tem um título, tão novinha, não era tão novinha, né? Mas enfim, e já tem título de doutora, é a professora que a gente precisa. Mas todo o entusiasmo terminava na hora que eles me conheciam. Se eu sempre brinco, mas é sério, se eu ganhasse R$1 todas as vezes que eu tive que responder a seguinte pergunta: você é Antônia Quintão? Eu estava rica. Porque as pessoas, por alguma razão, não associavam o meu nome a uma mulher preta, né? Nossa, ficavam em choque. Ficavam em choque. Mas você sabe que aí eu descobri que tem racismo até no nome. Porque uma vez eu fui com uma colega muito alegre, brincalhona. Antônio, vamos assistir? Tem um grande palestrante, abri parênteses para contar esse caso. Ele já visitou 50 países, fala não sei quanto idioma, vamos lá, é meu amigo. Aí foi. Quando a gente chegou, vamos conversar com ele. Eu falei, não precisa, vamos lá. Essa é Antônia Quintão, como se fosse assim uma grande figura, né? Aí ele me cumprimentou, fez a apresentação dele, e na hora de ir embora, ela falou, vamos lá, despedir. Eu falei, não, eu vou dar, vamos lá. Sabe esse tipo de pessoa? Na hora da despedida, né? Ela, olha, então, parabéns, claro, né? Pessoa educada, vem cumprimentar. Aí eu dei os parabéns e fui saindo. Aí ele foi me chamar, ele despediu e trocou meu nome. Normal, né? Tem gente que troca o meu nome. Por alguma razão, troca o meu nome. Não é muito raro as pessoas trocarem o meu nome. E aí ela voltou e falou, Antônia, ele errou o seu nome. Eu falei, não tem problema, tem, volta lá. Vamos voltar lá. Aí ela voltou e falou, olha, ela é a Antônia Quintão. Ela é a professora Antônia Quintão. Aí ele olhou para mim e falou, Antônia, não tem nada a ver com você. Você tem nome de Benedita, você deveria se chamar Conceição. Eu pensei, podia mesmo, que minha avó paterna era Conceição, só pensei, não falei. Mas Antônia, nada a ver com você. Aí eu olhei para minha colega e falei, tá vendo? Precisava de ouvir isso, né? Eu ainda tive que passar por isso. Mas para dizer, eu falei, gente, tem racismo até no nome, né? Nossa. Porque as pessoas veem Antônia Quintão, né? E aí depois uma colega falou, mas eu não imaginava que você fosse uma mulher negra. É porque houve uma época, né, no período colonial, que muitos senhores colocavam nos seus escravizados o nome de família. De fato, quem vai para Minas Gerais tem algumas regiões onde você vai ver, assim, muita gente com sobrenome Quintão, que era uma prática, né? Uma prática enfim, que remonta a esse período, né? Mas para dizer que ainda passei por esse constrangimento, né? Da pessoa dizer que eu não tenho cara de Antônia, que eu tenho cara de Benedita. Mas voltando então para o trabalho, né? Eu me lembro que as pessoas ficavam muito entusiasmadas, mas quando me conheciam, por alguma razão, não é? A mulher negra, acho que é a Sueli Carneiro que utiliza o termo sequestrar, sequestram da gente a possibilidade de ser vista como sujeito de conhecimento. É como se não fosse uma atribuição de mulheres pretas, né? Nós podemos ser fonte de pesquisa, mas sujeito de conhecimento, não. E eu me lembro que uma dessas vezes eu já estava com os dias agendados, tudo certo, e não era nem São Paulo, eu viajei para o interior, porque ele falou, professora, mas você vai começar, venha conhecer a universidade. Eu fui só para conhecer a universidade, e foi assim que eu perdi a minha vaga, no dia que eu cheguei para conhecer, porque ele ia me apresentar para os professores, apresentar o campus, no dia que eu cheguei, aí a conversa mudou, né? Assim que ele me viu, professora, dá licença, saiu por alguns minutos, quando voltou, olha, professora, eu tenho uma reunião, infelizmente eu vou deixar a senhora lá na rodoviária. E esse professor nunca mais nem sequer me atendeu. Nem sequer falou comigo ao telefone. Mas, para resumir a história, eu reparei que estava muito difícil conseguir dar aula no ensino superior. Comecei a mandar meu currículo para colégio. E, inclusive, tinha um colégio no meu bairro, que eu sabia que não tinha a professora da minha disciplina, e não me chamaram. Eu fui lá e bati na porta, falei, olha, queria falar com a coordenadora. Aí ela chegou, eu falei, eu sou Antônia Quintão. Ela olhou para mim, Antônia, o que está acontecendo? Você é uma doutora querendo dar aula em colégio? Eu falei, mas qual é o problema? Eu estou precisando de trabalhar, quase que eu falo, já tem quase 1 ano que eu não consigo, né? As faculdades gostam do meu currículo, mas não me aprovam como mulher preta para lecionar. Não era o caso de tratar dessas questões. Aí ela disse assim, Antônia, você fala, mas olha, tem sindicato. Você, como doutora, tem que ganhar salário de doutora. Hoje você pode dizer que não tem problema, mas se lá na frente você quiser, a gente não tem como pagar. O nosso colégio é um colégio pequeno. De fato, era um colégio de bairro. Aí, sabe o que eu tive que fazer? Eu cheguei em casa, desfiz do meu currículo. Nossa.
fiz um novo currículo, coloquei Antônia Quintão, bacharel e licenciada, pronto. E foi assim que eu voltei no mercado de trabalho, dando aula num supletivo de 1º grau. Eu conto esse caso, não aqui como vítima, não é? Mas para fazer uma denúncia mesmo, né? O quanto para as pessoas terem a magnitude do racismo que existe no espaço acadêmico. Isso nas universidades. Não me aceitaram. Eu comecei a dar aula no supletivo. Um supletivo assim que a professora tinha saído, nem deixou o diário de classe, na época diário de classe, porque era um supletivo que tinha uma característica própria. Só pegava alunos que tinham sido expulsos de escola por problemas de disciplinas. Eu me lembro que eu entrei na terça, na quinta-feira colocaram uma bomba no banheiro, o vaso sanitário voou, chamaram a polícia. Aí eu era novato, o pessoal, vai atender a polícia. Eu fui lá atender a polícia, aí o policial olhou para mim e falou, a senhora faz o que aqui? Eu falei, dou aula. Não tinha outro lugar para dar aula não? A senhora sabe como esse lugar é? Eu falei, pensei, ele não faz ideia do quanto foi difícil chegar aqui, né? Mas para dizer que eu só comecei a dar aula no ensino superior com esse título de doutora, com inserção internacional, quando o MEC começou a exigir, muitos colégios queriam se tornar faculdade, e o MEC passou a exigir que eles tivessem pelo menos um professor ou uma professora com título de doutora. Aí essas escolas, essas faculdades, não é, que tinham recusado, não é? Aí passaram a me chamar. Mas para dizer que eu volto... E aí, quando eu chego, uma enorme tristeza de perceber que, primeiro, que eu era a única negra, essa solidão, e segundo, que eu só estava lá por conta do meu título. Não é? Porque nem o diretor da escola, tinha lá alguns que tinham pós-graduação, um estava começando o mestrado, mas doutora, eu acho que eu dei aula em muitas faculdades onde ninguém era doutora, a única doutora... Porque era um período que tinham poucos doutores. Hoje tem muito, mas na década de 90 não era. E eu tinha certeza que estava lá, não por mim, mas pelo meu título, né? E isso, eu vou te dizer, ninguém tem que passar por isso. Horrível, e são situações como essas que me movem, não é, a continuar sempre fazendo esses protestos e fazendo essas denúncias, né? De novo, não como alvo, né? De, nossa, professora, mas não é para ter pena, mas é para dizer que isso não pode acontecer. Eu escrevi um artigo chamado Racismo Acadêmico, a exclusão de professoras e professores negros do espaço acadêmico. Esse artigo eu apresentei em vários congressos, não é? As pessoas olham assim com um certo constrangimento, mas sabe que é verdade, né? O pessoal fala, conhecimento não tem cor, professor Antônio. Eu falei, não tem cor preta. Não é? Não tem cor preta, porque vocês só enxergam professores brancos. Né? E é assim, você ter a sua competência o tempo todo questionada. Quem é preta sabe, né? Qual a chance de você errar? Zero? Qualquer coisa que você erre, não precisa de ir longe, né? Você vê essas na mídia, né? A Basília cometeu um erro, até a Maju, no dia da escola de samba, que ela trocou o nome, nossa, o pessoal massacrou. Eu falei, gente, mas lembro de... Olha, aquilo me doeu tanto. Eu falei, é assim, mulher preta não pode errar. Eu me lembro que teve um âncora, os âncoras sempre tem que ser homens e brancos. Ele tentou falar uma palavra, ele não foi capaz. A jornalista, né, a mulher é assistente do âncora, que é o homem, a jornalista é assistente, ela falou a palavra por ele. Eu pensei, isso vai sair nos jornais. Mas saiu no jornal o quê? Porque, afinal, se ele é um comunicador, deveria fazer, enfim, né, ser capaz de pronunciar todas as palavras. Isso não mereceu a menor nota, mas o erro da Maju, o equívoco da Basília, né, que são duas mulheres negras de referência, aquilo ganhou maior destaque. Não é fácil ser preta, viu? A gente precisa de... É muito duro, né, ouvir essas palavras, mas, ao mesmo tempo... real, pé no chão pra gente saber, né? Pra todo mundo que tá ouvindo a gente, que o jogo é sério, duro, é violento, e a gente só tem a quilombar, é a única possibilidade ali de sobrevivência numa estrutura como essa, né? Porque você tá trazendo... a gente olha a sua trajetória, né? Você chegou num topo, olhando entre os nossos, as nossas, né? Que para nós é nosso uau, mas para a branquitude, para essa estrutura, tipo, não é o seu lugar. E o que você está fazendo aqui? Exatamente. Né? É muito real. Esse não é o seu lugar, e né? eu
lembro, quando você estava falando, estava lembrando de outras violências básicas que a gente passa na rotina do dia a dia, onde às vezes não é um currículo, mas é literalmente a cor da sua pele, o endereço onde você mora. Eu estava lembrando que quando eu era jovem, né, para tentar procurar um emprego, conseguir um curso, né, eu sempre fui do Complexo do Alemão. E aí eu comecei a sair para procurar emprego. Quando eu falava que era do Complexo Alemão, as portas se fechavam com violência. E aí eu entendi que eu tinha que dar esse passo atrás. E tipo, cara, eu não vou falar que eu moro no Complexo Alemão, eu vou falar que eu moro 2 bairros ao lado. E é triste hoje você perceber o quanto isso é violento e ainda é presente agora, não é algo do passado, né? Você ter que omitir a sua origem e realidade para se encaixar por necessidade numa estrutura que não te queria ali De dentro, jeito né? nenhum. Isso é muito brutal. E uma outra coisa que eu tava lembrando é que quando eu era criança, né, eu lembro nitidamente do meu pai e da minha mãe me ensinando a como se comportar numa realidade de conflito, né? Porque as favelas, né, a guerra às drogas, a política de drogas no nosso país é a perpetuação moderna, né, dessa estrutura de controle violento dos nossos corpos, e essa violência acontece em territórios específicos e corpos específicos, né, classes específicas. E eu lembro que eu fui muito jovem ensinado a como, ó, se a polícia tá entrando na favela e você estiver na rua, bate na porta do vizinho. Se tiver um tiroteio, deita no chão. Se tiver... E aí, 8, 9 anos. E com meu filho mais velho, de 15 anos, né, 16 agora, eu tive que fazer a mesma coisa. E com o meu de 7, eu tô tendo que fazer a mesma coisa, né? Então, é como você falou, tem pequenos avanços, mas a escalada de violência continua tão grande que não tem o mínimo equilíbrio, Não né? tem, não É tem. sempre no limite da sobrevivência, assim. Temos que trabalhar e pensar em macro projetos, em macro propostas, né? As políticas afirmativas precisam ser coletivas, né? A gente tem sempre que ficar muito atento a essa questão, não é muito liberal de ficar restrito ao mérito pessoal, né, professor Antônio? Então você conseguiu uma vez, parece que foi só por esforço meu. Não foi esforço meu, não. Muita gente trabalhou, né? Eu fui sustentado, sangrou, nossa, né? Muita gente sangrou mesmo, né? As costas dos meus pais tiveram que ser costas largas, assim como as minhas costas têm que ser largas, né? Porque tem o Luiz aqui. Então, é isso, é o trabalho coletivo. Aí você usou uma palavra que uma vez eu falava, uns alunos do centro acadêmico de uma universidade aqui do interior me convidou para falar, fiquei muito feliz, não é? Gosto muito de dialogar com estudantes, e eram estudantes negros, e eles falavam, professor, o que a gente faz? Eu disse, vocês precisam se aquilombar, é isso, vocês não podem ficar sozinhos, não é? Precisam trabalhar de maneira coletiva, tem que formar esse núcleo de apoio. E onde eu aprendi isso? Estudando a cultura negra. O africano, a primeira coisa que ele fazia quando chegava aqui no Brasil é organizar suas associações, não é? As chamadas irmandades. E nas irmandades, uns cuidavam dos outros, não é? Tinha uma figura muito interessante que era o irmão andador. O irmão andador nas irmandades dos pretos, na irmandade dos brancos, não tinha essa figura, o papel dele era exatamente ir atrás do irmão que estava faltando nos encontros para saber o que tinha acontecido. E aí a Irmandade já se organizava, né? Olha, a gente tem que saber o que está acontecendo com essa nossa irmã. Se ela estiver doente, o que a gente pode fazer? Eu me lembro que pesquisei as Irmandades de Pernambuco e muitos eram presos, muitos irmãos caíam em prisão, como eles diziam. E a Irmandade se organizava, temos que levar comida, porque a comida que eles dão para eles nas prisões são tão ruins, ele vai adoecer e vai morrer. Mas esse cuidado, né, sempre fez parte, né, dessa quilombagem que está arraigada na nossa história desde sempre. Então, a gente tem que aprender, né? Por isso que a nossa memória coletiva, ela precisa ser restaurada. Por isso que, nesses 20 anos da Lei 10.639 de 2003, a gente precisa de ver uma maneira de tirar essa lei aqui do papel e implementá-la, né? Eu estou no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo como vice-presidente, e o meu papel é falar dos eventos referentes à década internacional de afrodescendentes, porque o Brasil é signatário, o Brasil assina, quer dizer, leis existem, o que a gente não tem é o cumprimento das leis, não é? É muito importante ouvir falar isso, né? Eu quero que você continue, porque justamente era essa a reflexão da próxima pergunta que eu tinha anotado, né? Sobre a importância da preservação da memória ancestral
para a construção de um Brasil antirracista. Exatamente. Eu estou no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo desde 2016 e o meu papel é organizar os eventos da década, porque a década ela se sustenta em 3 pilares: justiça, reconhecimento e desenvolvimento. Não é? Então, reconhecimento dos valores da cultura afro-brasileira, isso é muito importante. Né? E a Lei 10.639 de 2003 foi resultado de um longo processo de luta. A lei foi aprovada, agora ela tem que ser implementada. E não é, que costuma ser muito sabotada, ignorada, muito pela prepotência daqueles que acham que não precisam cumprir a lei, não é? Outros por má fé, outros por desconhecimento. Então, eu acho que deveria existir uma grande campanha, primeiro para lembrar que existe essa lei, né? Frequentemente, quando me chamam para falar, eu encontro professores que dizem: nossa, Antônia, nunca ouvi falar dessa lei. Pois é, já tem 20 anos. E é uma lei que tornou obrigatório. Todas as escolas têm que ensinar a história da África. Sim. Tem que ensinar a história da cultura afro-brasileira. Não pode ficar só no dia, só em novembro, não é só na feijoada. O feijoada é importante, é uma delícia, mas não é só feijoada, capoeira e 20 de novembro. Tem muito mais, não é? A África tem que ser ensinada de uma maneira qualificada. Nem faz tanto tempo que eu fui dar uma palestra falando da importância da África. Aí um estudante levantou a mão: para quê, professora? Pobreza, fome, miséria, doença, a gente já tem aqui. Né? Nossa, aquilo me doeu tanto no coração. Falei: gente, mas não sabe nada sobre a história da África. Cadê a Lei 10.639 que não é implementada, né? E eu me lembro que participei de um debate até com a professora Beatriz, né? Petronília Beatriz, que é uma das que estava aí, trabalhou muito para a aprovação dessa lei, mostrando, né, e dizendo o que a gente pode fazer. E uma das coisas é assim: a mobilização tem que ser de toda a sociedade. A gente tem que cobrar, perguntar para os filhos: o que vocês estão aprendendo, né? Vai até a escola. Estão ensinando história da África? Você aprendeu alguma coisa sobre cultura afro-brasileira? E vai na escola e questiona, né? Está aprendendo? Então, mas tem algum material? Qual o material de apoio? Porque no início os professores não estavam preparados, mas aí houve também muitos cursos. Eu mesma dei um curso sobre história da África e da cultura afro-brasileira para professores. Então, houve uma grande mobilização para formar professores. Eu me lembro que a gente tinha, na época foi no sindicato aqui de São Paulo, nós tínhamos 50 vagas e 7 professores inscritos. Nossa. E mesmo assim, com a liberação de ponto, entendeu? Os professores não houve interesse, né? Então, o racismo, ele ainda é fonte de muitos problemas, né? Esse racismo estrutural, essa mentalidade, sem falar de todo esse contexto, né? Passa também por essa intolerância, até por questões religiosas. Ensinar a cultura negra a falar de macumba, e não quero saber essa perseguição às religiões de matrizes africanas. Tudo isso é muito triste. Uma vez eu dava aula no curso de pedagogia, no 20 de novembro um grupo trouxe, não é, um grupo de dança para trazer um pouco dessas questões da dança africana ancestral. Eu me lembro que várias alunas levantaram e saíram, disseram que não podiam ficar naquele espaço. Nossa. Então eu pensei: puxa vida, que professoras a gente vai estar formando, né? São os desafios, não é, que a gente enfrenta e que a gente não pode desanimar, né? Mas temos que enfrentar de maneira coletiva. Isso é fundamental. A gente não pode ficar sozinho. E como que esse apagamento histórico, né, ele afeta o presente e o futuro da população negra? Afeta de muitas maneiras, né? Você mesmo trouxe aqui a questão da violência, né? A desqualificação da cultura negra, esse racismo arraigado. O próprio exemplo que eu trouxe, né, de você não enxergar a pessoa negra como sujeito de conhecimento. A Suelaine realizou uma pesquisa, né, sobre meninas negras, né, no período pós-pandemia, está até no site do Guelidés, mostrando que é também o segmento principal como alvo do bullying. Uma das principais causas do bullying são exatamente o racismo, né? E recentemente houve um caso, eu me lembro de acompanhar as notícias, e esse menino negro foi alvo de bullying com esta fundamentação racista, e o colega, né, disse assim: mas eu falei mesmo, só que eu não sabia que preto tinha celular.
Foi o comentário de um garoto de 8 anos, 9 anos, né? Então, isso dá dimensão, né? Eu falei, mas eu não sabia que ele estava no grupo, porque eu não sabia que preto tinha celular. Olha como isso chega na ponta, né? A ponto dele não ter ideia. Então, a gente tem que pensar muito nessas novas gerações, nessas crianças, nesses adolescentes. A gente sabe que depois da pandemia, muitos jovens acabaram fora, né, do sistema de ensino, não por escolha, né? Foram praticamente expulsos, estão fora, não trabalham, não estudam, e para retornar às escolas, o conteúdo precisa de fazer sentido, né? Eles precisam de ver sentido no conteúdo. Então, muitas mudanças ainda precisam ser implementadas, né? Incrível. E hoje você é líder, né, dentro e fora do país. Eu vi aqui, né, tem obras suas no Reino Unido, Portugal, Toronto, Amsterdã, e aí vai, né? Estudou, é usado ali, né, para ensinar em Oxford, Harvard, né? Mas para isso acontecer, eu imagino que tenha tido, né, ali esses vários questionamentos na produção de conhecimento, como você bem trouxe, né? Eu queria que você falasse um pouco mais para a gente, né, como foi essa vivência, como foi se colocar nesse espaço de disputa, né? E se ele ainda é muito solitário hoje, ou se apesar de tudo que a gente está falando, tem outras pessoas chegando e escalando no mesmo lugar. Tem pessoas chegando, né? É, a lei das cotas, né, que permitiu o ingresso de negros nas universidades, ela trouxe uma vitalidade, né? Trouxe ali mais pessoas solidárias, mais pessoas atentas. Acho importante dizer que a juventude, né, a juventude negra, está cada vez mais questionadora, está cada vez mais atenta, não é? Está cobrando mais, e isso faz toda a diferença. Uma vez eu fui convidada para fazer uma palestra num núcleo de estudo da cultura afro-brasileira, não é? Fora de São Paulo. E eu me lembro que quando eu cheguei, 2 professoras foram me encontrar. Eram 2 professoras brancas, e era um núcleo de estudo da cultura afro-brasileira. Quando eu chego no auditório, mais 2 professoras, também brancas, que faziam parte do núcleo. Eu achei estranho, falei, mas só tem branca aqui, é o núcleo de estudo. E aí, quando a gente chega no auditório, não tinha. Os alunos não estavam. Eu pensei, alguma coisa aconteceu. Houve ali um constrangimento, um pedido de desculpa. Quando eu saí, estava todo mundo do lado de fora, vieram conversar comigo e explicaram, professora, sabe por que a gente não entrou? Porque não é possível eles organizarem um núcleo de estudo da cultura afro-brasileira sem afro-brasileiro. Claro que eu fiquei ali numa saia justa porque elas me convidaram, enfim, né? Eu estava como convidada, mas eu falei, graças a Deus, que bom que vocês estão aqui, né? Dei toda a razão. Mas isso ainda acontece, né? Núcleo de estudos da cultura afro-brasileira sem afro-brasileiros, centro de estudos africanos sem africanos, não é? Nem faz tanto tempo, eu fiquei tão chocada, eu falei, gente, eu não acredito, faz o quê? Uns 2 anos, uma mesa composta, né, por professores brancos para tratar de cultura, de um aspecto da cultura negra. Aí eu levantei a mão, protestei, aí vieram com aquele discurso de que conhecimento não tem cor, de novo, né? Aí eu tive que me retirar, né? Não gosto de ser grosseira, mas eu falei, é demais, eu já não tenho paciência, né? Já, há mais de 30 anos que a gente vem trabalhando nessa temática, você ainda tem que passar por esse constrangimento. Você faz uma mesa, não é, de cultura negra e não tem negro na mesa de cultura negra, não pode. Mas para dizer o quanto que virou senso comum essa exclusão, não é? E acaba que essa anormalidade, ela passa como algo natural e banal, e não é natural, não é banal. A gente vive num país preto, de maioria preta. Mulheres pretas representam quase 28%, não é, do total da população brasileira. Como é possível hoje as pessoas questionarem, não é, a presença de uma juíza, uma ministra, né? Deveríamos estar pensando qual a porcentagem, 20, 30, e causa ainda, né? Causa ainda resistência você falar da importância de ter uma ministra negra, né, no Supremo Tribunal Federal. Isso é absolutamente inacreditável, insuportável, difícil de digerir, né? Tem coisas que é difícil de digerir, isso é difícil. Não tem justificativa, né? Eu fico pensando, as pessoas não ficam envergonhadas? Não é possível, a cara nem queima, né, professor? Não queima a cara. Você vive num país de preto, não tem... Vê bem, o segmento mais populoso são mulheres pretas. Vocês estão achando que é muito uma mulher preta, estão reclamando de uma, deveriam ser muitas, uma.
É difícil, tem E coisas ainda que há eu... resistência, é E muito ainda tem bizarro. resistência, é É bizarro, a surreal. palavra é surreal, bizarro, Eu é estava isso. lendo aqui, né? A gente falou bastante no início do Lula, né? E da importância, obviamente, do governo Lula. Mas diante dessa questão da ministra, né? De uma mulher preta, né? O próprio Lula, em algum momento, trouxe, né? A reflexão de que não há consideração de raça e gênero nessas suas escolhas, né? Qual o impacto dessa declaração na relação do movimento negro com o Lula, né? Que foi tão central para essa eleição após essa disputa polarizada, mas a gente se vê nesse canto de parede, assim, tentando entender o que está acontecendo, para onde foi essa energia, né? Pois foi o mesmo questionamento, né? Digamos, uma enorme decepção. É, como eu disse, eu defendo que as pessoas precisam estudar mais, Sim. ler mais, não é? Eu defendo a bandeira do letramento, tem que conhecer mais, não é? Como é que as relações raciais acontecem aqui no Brasil? A gente fala tanto do racismo estrutural, tem que estudar o racismo estrutural, tem que ver como a raça é um marcador de diferença, né? Mesmo projetos sociais, a gente falava sobre alguns deles, não alcançam as pessoas negras, né? Porque a gente está na base da base mesmo, né? Os piores índices socioeconômicos estão mesmo com a população negra e de maneira particular com as mulheres negras, né? Então, isso faz toda a diferença. Claro que tem que ser, é um marcador que nos coloca em desvantagem o tempo todo, né? 24 horas por dia, a minha cor chega primeiro do que eu como pessoa, né? Primeiro eu sou preta, depois eu sou uma mulher, sou professora, mas antes de tudo eu sou preta. Então, isso tem que ser considerado, né? Professora, a gente está chegando ali no finalzinho, mas eu queria trazer uma pergunta muito importante, né? Porque pensando nisso tudo que a gente falou, em tanta luta, né? Em tanta história, quais foram ou quais são, né? As suas fontes de aquilombamento para se fortalecer emocionalmente e também nessa transição de vida, né? Suporte financeiro, esses apoios. Como é que foi esse seu processo de aquilombamento para seguir se fortalecendo e resistindo a tanta coisa? É. Primeiro, a questão do apoio familiar, né? Como eu disse, é, minha família toda é da área rural. E o povo da área rural, né? A gente tem a família, mas diferente dessa família do centro urbano, que é mãe, pai e filhos, a família é a família mais alargada, né? A família que tem os tios, tem os primos, tem sobrinhos, tem afilhados. Eu, como mais velha, tenho muitos afilhados em São Paulo, tenho afilhados em Minas. Então, esse suporte, né? E não apenas, né? Também a questão das amizades, mesmo o núcleo que eu consigo, enfim, participar no próprio GD10 faz toda a diferença, né? É um núcleo de apoio fundamental para essas questões raciais. Na verdade, foi ali que eu fiz o meu próprio letramento, um pouco a partir da minha experiência de vida e também no contato, no privilégio, né, de ter conhecido o Sueli Carneiro desde a década de 90, né? E os seus estudos, enfim, digamos que é um processo muito coletivo, né? Quando eu falo que sou presidente do GLE10, presidenta do GLE10, as pessoas ficam algumas vezes com a ideia de que eu que mando. Não, é tudo muito coletivo, Sim. seguindo as tradições afro-brasileiras, né? E quais os próximos horizontes enquanto presidenta do GLE10? Continuar trabalhando, né? E preparando, deixando esse legado para as novas gerações, né? Passando esse nosso conhecimento na medida do possível, compartilhando essas nossas experiências. Nesse sentido, eu agradeço a possibilidade de estar aqui, né? Para que todas essas histórias sejam compartilhadas e sirvam também de inspiração para essa garotada que vai dar sequência a essa luta, né? Ao longo da nossa conversa, muitas vezes a senhora trouxe a palavra eu perdi, no sentido de não aceitar, né, de um trabalho que não avançou, de uma possibilidade de dar aula em um espaço, de acessar outro, mas eu acho que esse conjunto de perdas, né, que deve ter sido e é, obviamente, muito doloroso e muito violento, mas também você organizou isso, né, e direcionou a se tornar uma potência onde os aprendizados com seu ganho, com as suas percas, viraram ferramentas coletivas de ganhos de muitas pessoas mais. E se hoje, pessoas que vêm da realidade que eu venho, né, que trilham caminhos que a gente vai trilhando também, de pular essas barreiras, dando a mão para o outro e seguindo em frente, Exatamente.
a sua existência, a sua caminhada é impulso para isso, né? Então, eu sinto muito pelas suas perdas, mas eu também queria aproveitar esse espaço para dizer que toda a sua trilha, perda, fortalecimento e escalada para ficar uma bandeira num lugar que a gente ainda não tinha chegado, fez toda a diferença. E tem muitas mãos que hoje se agarram nessa sua bandeira fincada para seguir mais em frente. Então eu agradeço e me sinto muito honrado de poder sentar aqui, né, e ouvir em primeira mão, assim, né, as reflexões e o compartilhamento científico, né, porque muitas vezes as pessoas olham para nós e sempre tentam colocar a nossa voz, o nosso saber como um depoimento, como... Não, isso aqui é uma fala científica da história do país e eu me sinto muito honrado, né, de ter você aqui no CriaCast, aprendendo e tendo outras pessoas mais que vão te ouvir e vão seguir em frente pelo simples fato da sua existência, por você não ter desistido, e para mim é uma honra enorme conversar com você nesse dia. Eu que agradeço, de novo, foi uma alegria poder ter tido esse diálogo, não é? E a possibilidade de compartilhar toda essa minha vivência, essa minha história com muitas pessoas, mas de dizer que tudo isso moldou e construiu quem eu sou, né? E que a mensagem que eu deixo é sempre a mensagem de não desistir, não é? Isso. De perseverar. Tudo isso me fortaleceu também, né? Então, o que é que me move? É exatamente o desejo de que as pessoas não tenham que passar, não é, pelas experiências que eu passei, não tenham que ter, não é, todas aquelas dificuldades que eu tive. Eu fico muito, agora principalmente, né, quando a gente vai ficando mais idosa, eu fico muito sensibilizada com a questão dos jovens negros, com as meninas negras, né? Eu me preocupo muito, né? Então, que não desistam nunca, que se aquilombem, que se fortaleçam, que fiquem juntas, que não desistam. Não é? E lembrando do Paulo Freire, né? Que sejam pacientemente impacientes, né? Que sejam pacientemente impacientes. Uma honra. Muito obrigada. Assim seremos. Assim, sim, com certeza. Um prazer enorme. Muito obrigado. Prazer é recíproco. Lembrando que o CriaCast é uma produção da Carta Capital com o apoio do programa Bora da Ambev, uma plataforma de inclusão produtiva que vai impactar 5 milhões de brasileiros e brasileiras com oportunidades de emprego e renda até 2032. E aí, curtiu? Então vem aqui que o papo é reto. Esse foi CriaCast com Raul Santiago. Um conteúdo para quem tá ligado em tudo que rola nas ruas e nas redes.